A exposição tinha 3 vídeos, portanto 2 deles estavam na sala principal e nessa sala principal um deles, que é a paisagem projetada, é um vídeo composto por 11 paisagens, que eu chamei de paisagens, são pequenas cenas que no fundo conformam um percurso, mas que podem ser lidas de forma independente. Cada uma delas, no fundo, reflete aquilo que eu fui fazendo quase durante um ano, de forma mais ou menos espontânea, sem grandes preocupações com a exposição que viria a montar, que foi passear pela paisagem, basicamente. Uma paisagem que era essencialmente de costa, mas que depois também foi de serra, de montanha e, no fundo, há quase que uma narrativa clássica, não é, de um percurso. No entanto, cada uma delas tem até uma postura estética e formal diversa, portanto, há ensaios diferentes, formas de olhar para essa paisagem e nela eu vou me citar, portanto, usando imagens de trabalhos anteriores. Por exemplo, esta imagem que estamos a ver é uma imagem de silhueta que eu já usei em outros trabalhos, com outro fundo. Portanto, há aqui, esta é a imagem original em que eu caminho a beira-mar, mas esta silhueta já foi usada noutros contextos. O que há aqui neste vídeo é um exercício de ligação entre diferentes formas de olhar a paisagem, seja ela mais subjetiva, mais objetiva, deixando elementos do próprio percurso que tem a ver até com a própria música que eu estou a ouvir na rádio e que depois deixa de se ouvir quando se entra num túnel. Portanto, há aqui uma série de referências, não só a quantidade de túneis que existem na ilha, como também uma referência a esse caminho que se faz, que digamos que é um dos elementos mais característicos, na minha opinião, da ilha, é esta grande diferença de cota. Portanto, nós estamos à beira-mar, mas em 20 minutos podemos estar a 1000 e tal metros de altura e isso faz-se por estrada, essencialmente. Então, e portanto, as filmagens foram todas feitas por ti? Sim, exceto uma das filmagens. Posso falar, por exemplo, se calhar vou falar quadro a quadro, imagem a imagem. Aqui pretendia-se um enquadramento mais ou menos também clássico, esteticamente cuidado, a nível das linhas de força, e foi aproveitado aqui o acidente de uma turista que passa à frente da câmara e que vem filmando o seu próprio vídeo. Com o volume certo, conseguimos ouvir que ela está a fazer uma narrativa inventada e está, precisamente na altura em que eu passo, a dizer que uma casa que não vemos é uma antiga casa de prostituição. E então ela explica-me isso enquanto eu estou a filmar, o que eu também achei interessante manter no vídeo, porque há um cruzamento aqui de narrativas, aquela que eu estou a produzir e aquela que ela vinha a produzir no seu telemóvel. Eu trabalhei com uma Canon HD, que temos cá na universidade, agora não aparece aqui porque está de facto, esta é uma versão de baixa qualidade, para a internet, e também tinha, portanto, o meu processo de filmagem também foi recolher sem guião, portanto recolher imagens à medida que eu ia aos sítios, recolher não só obter, portanto, os materiais físicos que uso na exposição, mas também, por exemplo, os percursos este é um percurso para a galeria, para a montagem da galeria, que eu aproveitei e filmei. Então isto é uma espécie de memória, do teu percurso para a realização da exposição? Exatamente, não só da exposição, como também dos passeios para a recolha, por vezes quando ia ao mar, perto do mar, a recolher lixo, entre aspas, eu também filmava. O conceito de finitude aberta encaixa perfeitamente na minha forma de entender a paisagem nesta exposição e mesmo em outras em que a paisagem está indiretamente envolvida.
porque lá está, quando o conceito é aberto e ele é muito lato de paisagem, a paisagem não é sempre, porque temos muita ideia que a paisagem é algo exterior, portanto, que é um espaço, um ambiente externo, exterior aos ambientes fechados, mas eu penso que ela também está em diálogo com eles. Porque às vezes a paisagem para nós é vista através de uma janela, por exemplo, não é? Ou isso pode acontecer. E depois o próprio enquadramento fotográfico ou cinematográfico é também uma janela, ou seja, há sempre um lado de cá de quem está a enquadrar e a ver. E de facto o que sempre me interessou noutros trabalhos que eu chamei de ponto de vista e que incluem precisamente eu como observador, portanto essa imagem transfigurada, que no fundo é a marcação da presença do olhar do artista na própria exposição, vim com esse traço, ou digamos, esse conceito de paisagem mais cultural, subjetiva e que é experienciada sempre por um olhar subjetivo, ou seja, ela é sempre filtrada pelo olhar do artista e por isso a paisagem não é o que vemos, mas é o próprio ato de vê-la. A paisagem resulta de um movimento teu, físico, dentro da paisagem e da recolha de objetos, portanto, e da memória ligada a esse percurso. Nesse sentido, qual é o papel do corpo na tua tentativa de questionar a prática e a teoria no teu trabalho? Sim, por um lado, pronto, uma das coisas que sempre me preocupou e que tem a ver um pouco com a minha experiência também como docente e também como investigador, é o facto de ter estado sempre a trabalhar nos dois mundos, tanto ser artista porque sempre expus e sempre fiz trabalho prático, entre aspas, que não considero apenas prático, como é evidente, há todo um substrato teórico envolvido, mas também como teórico, ou seja, por vezes eu me encontrava-me a fazer testes para catálogos de colegas artistas, por vezes era eu artista e pedia testes para catálogos, e esta relação, é desta relação entre teoria e prática também nas áreas da docência, que eu sempre tive esta clara noção de que eu me situava nos dois mundos ou às vezes entre os dois mundos, num espaço que é um pouco ambíguo e difícil de definir. Porque, de facto, para mim a teoria não é algo que é transcendente ou que está no mundo das ideias de difícil definição, não é? Platónico. Ele faz-se com o corpo, faz-se com a experiência também. Integraste a paisagem, ou seja, através desses momentos, ela também faz parte da tua memória. A paisagem também faz parte do corpo, exato. E memória, enquanto corpo, enquanto memória. Exato. Forma também essa, ela, sem dúvida, ela faz parte como as questões mais físicas ou mesmo mais psíquicas, habitualmente consideradas do corpo, não é, que são subjetivas. Ela também é uma forma de construir o corpo, não é? O corpo da vida, não é? Exato, o corpo nesse sentido. O fluir do tempo, não é? Exatamente, exato. Vai passando. Que papel achas que possa ter a arte face a esta situação? E que questionamento é que levantas? Se também levantas o questionamento da própria sustentabilidade da arte face a esta situação? Bom, nesse aspecto específico e nesta exposição, eu deixei bem claro porque algumas pessoas, ao longo da exposição, alguns visitantes questionaram isso, né? Portanto, isto é uma exposição que visa chamar a atenção as questões ambientais e eu disse que não, e de facto não visa, não tem esse objetivo. Ela tem uma postura mais fenomenológica de encontro, de experiência com a vida, não é, como ela é no momento, e o trazer, assim como eu trouxe as pedrinhas e elementos naturais, ditos naturais porque de facto são físicos, são matéricos, também ao lado desses mesmo, ao lado de um calhau rolado, estava um bocado de fita plástica ou de algo que eu até fui escolhendo, lá está, não com o objetivo moral ou ético de chamar a atenção para o lixo, mas porque elas eram, no sentido mais clássico do termo, portanto, eram belas, pareciam interessantes, destacavam-se, não é, na paisagem pela cor, pela forma e pela surpresa. As beatas surgiram mais tarde porque eu precisei para um dos objetos de fazer uma composição e lá está, mais uma vez, as beatas dizem-me respeito porque eu sou fumador e elas aparecem um pouco também
como elemento, portanto, caracterizador de mim próprio, exato, e tem a ver também com o corpo nesse sentido, porque é uma relação, portanto, de vivência, não é? do corpo. E claro que depois elas produzem, mas não é essa, digamos, a primeira nem a segunda intenção, elas produzem esse efeito também que eu deixo livre, portanto, ao espectador, portanto, de fazer ele próprio concluir de que na paisagem que eu apresento há elementos que de facto nos chamam a atenção para questões, problemas que são importantes, mas não quero fazer disso um panfleto, não faço disso de facto uma mensagem importante no meu trabalho. E paisagem, sem dúvida, que para mim foi, e penso que isso está claro no tipo de paisagens que eu reconstruo fisicamente, que envolvem, portanto, elementos construídos, ditos naturais, portanto, e a própria reconstrução, que já é apenas uma reconstrução e não a representação da paisagem, é sempre uma construção, nesse sentido linguístico e teórico. E qual seria o teu espectador ideal? Percursos poéticos para poderes despertar um espectador? Tendo em conta tudo o que eu já disse, o espectador ideal, bom, aqui várias hipóteses, não é? Portanto, ou ele talvez não seja aquele mais informado ou mais atento e que acompanha, portanto, a evolução não só da arte contemporânea no geral, mas destas problemáticas, mas seja talvez um misto entre espectadores menos informados e os mais informados, ou seja, é aquele espectador que se deixa, porque é isso talvez que eu também gosto de fazer quando vou a uma exposição, que experiencia a exposição sem preconceitos, de forma aberta e que se deixa absorver pela própria exposição e que absorve nesse mesmo diálogo a exposição